Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, quero conversar com vocês hoje sobre um gênero textual muito interessante, muito leve, que são as histórias em quadrinhos. Gostaria que vocês pegassem aí comigo, na página 2 em diante, a gente vai marcando alguns pontos, separem um marca-texto, tá? Olha só, não é a primeira vez que vocês estudarão esse gênero textual. Mas no sexto ano, você vai ampliar alguns conceitos que você já tem, tá bom? Olha só, primeiro que você já aprendeu quando estudou a capa de revista, há dois pontos muito importantes, que são a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é o que nós vamos falar, nós vamos chamar da parte escrita. E a linguagem não verbal são as imagens. O que acontece nas histórias em quadrinhos? Existe, muitas vezes, a ideia de se misturar essas duas linguagens nesse contexto, tá bom? Só que existem também histórias em quadrinhos, ou HQ ou HQs, que usam somente a linguagem não verbal. Eu penso que esse tipo de texto é um pouco mais difícil de ser interpretado. Você tem que observar a sequência dos fatos, mas não há nada de escrito para te dar um suporte para você compreender. É só o visual, é só a imagem. Então tem que ter uma atenção redobrada para você conseguir compreender. E percebam o seguinte, gente, não é porque é leve, muitas vezes engraçado, que esse gênero textual não seja muito relevante, ou seja, muito importante. É um tipo, gente, de gênero que cai, você vai saber lá na frente, com certeza você vai se lembrar disso que eu estou falando, cai no Enem, que é o Exame Nacional, né, de Ensino. Você tem vestibulares, outros vestibulares em geral, concursos públicos. Então, um tipo de texto um tipo de gênero textual que sempre cai, porque requer muita interpretação de texto. Existem vários níveis de histórias em quadrinhos, as de fácil compreensão, média e mais complexas, tá? Então, olha só, acompanhe comigo aí. Das páginas 2 em diante, você vai observar que ele cita aqui alguns quadrinhos e cita Don Quixote. Não sei se vocês conhecem esse personagem, que aqui ele fala dos quadrinhos. Porém, existe essa obra em prosa, em parágrafos, né? Escrita mesmo e tal. E essa obra original, ela é de um escritor chamado Miguel de Cervantes. Ela é enorme, mas existem várias adaptações. Eu tenho uma aqui, quero mostrar para vocês, ó. É de uma adaptação de José Angeli. Eu até indico para vocês, quem se interessar pela história. Vou comentar rapidamente sobre esse personagem, que é muito interessante, sou apaixonada por ele. Para quem gosta de aventura, gosta de emoção, gosta de fantasia, é um livro espetacular. E essa adaptação que eu mostrei para vocês está de acordo com a idade de vocês, tá? Dá para ler, tranquilo. Olha só. Esse personagem, Don Quixote, era um nobre, um fidalgo que ele cita aqui. E só que ele não tinha, assim, tantos bens em si, era mais a questão do nome. Isso se passa na Espanha. E ele amava ler, muito, muito, muito. Tinha muitos livros. Não eram quaisquer livros, eram livros de cavalaria. Então ele começou a ler, e ele entrou de uma maneira nesse universo da leitura que ele acabou ficando por lá. Como assim ficando por lá? Ele passou a viver no mundo da imaginação. E ele sai pelo mundo com armadura, ele pega ali, ele consegue um fiel escudeiro que é o Sancho Panza, ele tem ali um cavalo, ele vai em busca de sua amada, que na verdade a pessoa, a mulher em si, que é Dulcinea, ele chama Dulcinea del Toboso,
nem sabe que ele existe de fato, mas para ele é amada e ele vai enfrentar monstros e para ele é verdade. E ele tenta convencer a gente na leitura e tal que é verdade, tá? É muito interessante o livro, é muito interessante. Você tem um episódio lá pelo meio do livro, por exemplo, ele vê um moinho de vento, moinho de água. E ele imagina que esse moinho é um dragão e trava uma batalha com esse moinho. E trava essa batalha. Então, assim, muitas aventuras ele vai viver. Há quem ria dele, há quem vá acolher esse personagem. Assim, é muito legal, tá? E aqui, nessas páginas, ele vai trabalhando com essa história, tá bom? E existem alguns pontos, né, que a gente também tem que relembrar e outros que a gente vai fixar. Olha só, eu gostaria que vocês pegassem comigo na página 6. Na página 6 tem uma nota no cantinho esquerdo que fala assim, ponto de vista do narrador ou foco narrativo. Vocês podem grifar isso daí. Por quê? Um ponto aqui, ele fala que a história em quadrinhos, ela pode ser narrada em primeira pessoa e o outro em terceira pessoa. Quando vai ser primeira pessoa, sexto ano? Quando você tiver assim, ou o eu falando, ou nós falando. Por exemplo, eu venci essa batalha, nós vencemos essa batalha. Ou às vezes não aparece o nós ou eu, mas vencemos essa batalha. Quem é que vencemos? Nós. Já a terceira pessoa, você terá assim, ó. Venceu a batalha, Dom Quixote venceu a batalha. O personagem, ele não participa diretamente, é alguém que está contando a história. Pode ser, venceram a batalha, eles ou elas venceram, ele ou ela venceu, tá? Não se esqueça disso, isso é importante e às vezes também pode ser cobrado dentro desse contexto da história em quadrinhos. Depois, eu quero que vocês peguem comigo na página, já mais pro fim do capítulo, página 18 e 19. Olha só. Primeiro, eu vou começar na 19, porque ele fala de alguns pontos que vão ser cobrados de vocês. Tem uns tópicos, olha, situação inicial, você vai grifar, que é o momento em que geralmente aparecem os elementos norteadores da narrativa, tais como os detalhes sobre os personagens, o tempo, o espaço em que a história se passa. A situação é de equilíbrio, de harmonia, ou seja, ainda não surgiu o conflito. O conflito é o surgimento de algum elemento, a situação que interrompe a harmonia em que o personagem se encontra. E o clímax é um momento de maior tensão em uma narrativa em que o conflito atinge maior intensidade, isso já na página 20. E o desfecho, que é a solução dada ao conflito, a qual pode ser definida ou não. Além disso, a solução não precisa ser necessariamente harmoniosa, pode ou não gerar um final feliz. Isso ele está explicando também, porque tem uma tirinha aqui do Cebolinha e da Mônica, tá? Então que o Cebolinha chega assim, ó, que legal, vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Estava andando no meio fio. Saia da frente, menina. Deixe um equilibrista passar. E aí a Mônica acerta a Cebolinha com Sansão. Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem, tá? Então a gente tem uma situação inicial, a gente tem um conflito, a gente tem o clímax, que foi quando Mônica acertou Cebolinha, e nós temos o final, o desfecho, que é quando ele fica sentado ali na calçada, no fim, o último quadrinho, tá bom? Então, esses pontos, esses tópicos aqui, podem ser cobrados de vocês no decorrer do contexto. Depois, aqui na página 18, voltando um pouquinho, fala sobre linhas cinéticas, que agora são elementos da estrutura da história em quadrinhos. As linhas cinéticas, você grife isso aqui também, por favor. Ele diz aqui, ó,
as linhas cinéticas indicam para o leitor o movimento de elementos e personagens das histórias. Se você observar nesse primeiro quadrinho com Cebolinha, existem umas linhazinhas mostrando o movimento das mãos, que ele está se equilibrando aí no meio-fio. Então, essa ideia do movimento, ou de um objeto caindo, ou da pessoa andando, isso é chamado de linha cinética. Aqui ele não citou, mas você vai precisar também de um outro ponto, uma coisa chamada metáfora visual, que você conhece. Aqui mesmo tem, se você observar, no terceiro quadrinho da Mônica, quando ela acerta com Sansão a cabeça de Cebolinha, surgem umas estrelinhas. Essas estrelinhas, esses símbolos, mostram que ele está sentindo dor. Você olha a expressão facial dele também. Então, isso é uma metáfora visual. Quando você tem dois personagens, por exemplo, que estão gostando do outro e aparece um coraçãozinho, que simboliza o amor, também é uma metáfora visual, tá? Isso é muito importante. E também uma coisa, gente, que vocês vão ter que observar muito, muito, muito mesmo nas histórias em quadrinhos, são as expressões faciais dos personagens. Isso é muito importante para você compreender o contexto. Se estão felizes, se estão indignados, se estão tristes, porque isso serve para você argumentar o porquê de estar triste, o porquê de estar, relacionar a fala dele, o balão, tá? Com a expressão. Lembrando também que você vai observar, você vai relembrar, você já conhece qual é o balão de fala, tá? Então você pode observar que aqui, olha, nessa do Cebolinha, olha, o rabicho, que é aquela pontinha do balão, indicando para ele que está falando. Agora, se você observa também, por exemplo, às vezes tem aquele, tipo, nuvenzinha com pequenas bolinhas, aí o personagem está pensando. Quando o balão tá com umas pontas assim, ó, mostra que o personagem tá falando alto, tá gritando. Então, assim, depende muito do contexto. Não sei se vocês conhecem também um balão que é de fala, assim, também, com esse rabichozinho aqui, mas ele vem pontilhado. Então, pode ser que o personagem está sussurrando, está falando baixinho. Então, assim, depende de cada contexto. São pontos muito importantes que eu elenquei aqui, que vão ajudar vocês a fazerem as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Saudades!